Estamos de volta, Camila Telly! E de novo com um sustinho, só pra não perder o costume. Eu não tava concentrada agora. Pois é. Ele sempre faz isso. Se no último episódio você estava concentrada, agora eu te peguei no contrapé. Como diz meu pai, no contravapor. Camila Teles, estamos direto da AgriShow. E quem temos hoje conosco? Quem temos hoje conosco são duas pessoas muito especiais, a nível pessoal, né, que são amigos nossos, mas profissionalmente falando, eles são referências no Brasil, aí são incríveis, todo mundo já deve ter escutado falar no Território da Carne, e se não escutou, vai ter que escutar agora, nesse exato momento, porque eu estou nada mais, nada menos que com o Danilo e com a Andréia maravilhosa. Aê! Palmas pra eles! Bem-vindos! Gente, bom demais estar aqui com vocês. Obrigado por nos receberem tão bem em Ribeirão, não é mesmo? E a gente quer conversar sobre carne. Amém. Vamos conversar Carne. aí. A gente quer conversar com vocês. O bate-papo é leve, não é nada técnico, pra ficar com mais fome que eu já tô, não almocei. Mas a gente tá muito feliz de estar aqui com vocês. E vai ser um bate-papo de, como é que fala? Conveniência de posto. Já viram conveniência de posto? O melhor lugar agro pra você ir no mundo é conveniência de posto. Por quê? Porque tá todo mundo lá. Todo fazendeiro na hora, ou RTV, essa turma que vai embora. Aí eles estão passando, aí vê na conveniência do posto o pessoal ali tomando uma. Aí ele, vou parar ali rapidinho. E o cara senta, pede uma long neck, tá ali, na hora que você vê, tá uma comunidade de gente. Conveniência de posto é a cerveja mais cara do mundo, fedendo a gasolina e com barulho de caminhão. E eles não saem de lá. E o papo é bom. Baita experiência do cliente. E você vê a hora que chegou, quem chegou primeiro, quem tem mais latinha em cima da mesa. Quem tem mais latinha. E geralmente quem chega primeiro e sai por último não paga. Porque o pessoal que vai chegando, eles vão deixando um dinheiro sempre a mais. Não, deixar aqui a mais aí pro não sei o quê. Aí na hora que você sai de lá, você bebeu tudo, ainda sai com dinheiro. Pronto. É tipo um cassino. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica, saia por último na conveniência de posto. Bom demais. Eu vou começar as perguntas. Pra variar, né? Eu adoro fazer perguntas de curiosidade. O Bruno sempre fala, eu tô com uma dúvida aqui, só que ele fala o podcast inteiro, mas me surgiu mais uma dúvida aqui. Aí é bom. E aí tem essas assunto. dúvidas eternas. E geralmente é dúvida com os nomes. Da onde que surge esse nome Território da Carne? Quem que teve essa ideia? Muito boa pergunta. Começou bem. DAD. Começou bem. Cara, é curioso, porque o nome não fui eu que dei. O nome não fui eu que dei. Oh. E aí já vem a história da onde a Andréia fala tanto, né? Minha família é uma família de gente de comunicação. E aí, quando eu tava, eu falei, cara, eu quero montar essa escola e não sei o quê, como é que vai ser o nome? Aí tava eu, meu pai e minha mãe. E eu falei, tô pensando em alguma coisa tipo Arena da Carne e tal. Minha mãe, Arena parece meio de guerra, de não sei o quê. E se for Território da Carne? Eu falei, cara, que Sua mãe deu baita ideia. nome. Minha mãe falou. Arrasou. Royalties dela. Aí, total dela. Como que sua mãe chama? Sandra. Dona Sandra, pode cobrar o royalties. Arrasou. Isso aí. Eu tento trazer ela pra trabalhar com o TC até hoje. Ela já foi a minha ghostwriter ali. Ela convidava as pessoas pra fazer entrevista comigo e tal. Falava, eu trabalho com a Andréia Mesquita e tal. Sim. Vulgo minha filha. Quem Importante, nunca, né? é Teve uma importante. pessoa assim na É a empresa. sua inteligência artificial. É isso. Humana. Exato. Exato. Aí agora ela não quer mais. Ela fala, não, trabalhe você, me ajude, me banque e tá tudo certo. E Já essa, dei o nome. Essa é a vida. Ô Danilão, e Território da Carne você entrou depois? Depois. Bem depois. Então vamos pro princípio. Se apresentem. Muito bom. Prazer estar aqui com vocês. Legalmente. Muito bom pra gente, é um papo de, né, que a gente já falou fora daqui, agora só tá gravando. É que a gente se conhece pra caramba, Eu então assim... espero que a gente se lembre que tá gravando, porque daqui a pouco a gente esquece. Não, mas não tá ao vivo. Não tá ao vivo, que a coisa a Ah, gente... então dá pra cortar. Ótimo. Isso me deixou um pouco mais tranquilo. Não, vai subir tudo na íntegra. Vai. É. Mas eu falei que corta pra ficar tranquila. Quebrou o clima agora. Entendi. Mas você sabe que é legal quando você fala de se apresentar, porque a gente tá aqui por conta da carne, né? Sim. Mas as pessoas tendem a achar que a gente é só aquilo. É muito louco. Exatamente. E aqui é o momento de vocês abrirem o coração. De falar quem é por trás, Isso, né? Então aqui exatamente. tá, óbvio, a fundadora do Território da Carne, mas muito antes disso tem Queremos te ouvir. uma menina nascida e criada em São Paulo. E as pessoas falam, da onde vem? Como é que você começou a trabalhar com carne? Ah, seu pai é pecuarista, né? Certeza. Alguém da família trabalha com carne. Tem um açougue, então pelo menos zero, nada, nenhuma relação. Diferente da sua família, a minha família não tem nenhuma tradição em churrasco. Em casa, assim, não tem. Meu pai... acender uma churrasqueira vai ser uma complexidade grande. Olha aí. Não tem isso. Nascida e criada em São Paulo. Então, de repente eu falo, pô, da onde veio essa vontade toda? Sempre queria mexer com bicho. Então, a paixão por bicho já existia. Aquela pequenininha, ia pro meio do pasto, quando ia pra sítio, não sei o quê, mas não tinha nenhuma relação profissional.
Você, não sei se já te perguntaram quando você era pequenininha, o que você quer fazer quando você crescer? Sim. Veterinária. Aí eu falava veterinária, Ah. veterinária. Até que chegou a hora de prestar vestibular, e eu fui entender de teste vocacional, né? Falei, será que é veterinária mesmo? E aí me deparei com outras áreas e vi a tal da zootecnia. Falei, cara, tem muito mais a ver, então vou fazer zootecnia. Pronto. E aí começou. Então, quando eu fui pra zootecnia, eu morria de vergonha, porque na sala de aula todo mundo sabia, tinha uma mínima noção, né? Danilo que dá aula nisso, ele pega os alunos de primeiro ano. Os alunos geralmente têm uma noção de campo. Cara, eu não sabia nada. Eu fui pra Botucatu, lá na Unesp, e aí eu falei, eu não sei, eu vou ter que saber. Então daí começou a surgir, e o que eu acho legal é quando você não sabe nada sobre o assunto, é aí que você tem um ganho competitivo. Você não sabe nada, você sabe que você não sabe. Isso é ótimo. E você tem que ir atrás. Você dá o poder de ser ignorante no assunto. Não te Exato. deixa na zona de conforto, né? E aí começa essa história de ser ignorante no tema. E assim foi faculdade, assim foi quando eu saí da faculdade, primeiro emprego frigorífico. Eu queria trabalhar com suíno, faculdade inteira mexi com suíno, porque O que eu tinha... faz o zootecnista? Puta. Eu ia falar justamente isso. É importante, porque assim, vamos lembrar que o nosso público não é necessariamente do agro. E eu acho que muita gente se pergunta, tá, mas veterinário, zootecnista, qual de fato é a diferença? Então, Fantástico. gente, nos ajudem com isso. Eu vou falar como eu descobri quando eu era uma mera pretendente a fazer veterinária. Aí depois eu jogo pro professor de zootecnia, que garoto! Aí vem o professor. Cara, eu falava assim, eu gosto de mexer com bicho, mas eu não quero mexer com a parte clínica. Era sempre a minha objeção. Eu não quero mexer com a parte da medicina do bicho, eu quero cuidar da produção, eu quero ver o que ele pode trazer de alimento. Eu gostava disso, mas não sabia nem que existia. Então eu ficava com medo de ir pra veterinária e de repente ter que me deparar com, vou ter que clinicar. Então eu falo assim, pro leigo, a minha grande tomada de decisão pra onde que eu iria era, eu não quero clinicar, eu quero trabalhar com os cuidados, produção, genética, nutrição, e a zootecnia atendeu muito mais. Agora, falando do lado tecniquez, professoral, ele fala muito melhor do que eu. E já conta como que surgiu, né, Danilão? Você, diferente da André, já tem um histórico pezinho na pecuária ali no agro. Um pouquinho, sim. Respondendo a pergunta, né, eu acho que é muito legal para os ouvintes, assim, de uma maneira didática e direta, Isso. a diferença entre agronomia, zootecnia, vamos colocar agronomia na história, e a veterinária. Tudo que a gente vê de alimento de origem vegetal, milho, soja, a roupa que a gente veste, algodão, tem um agrônomo de alguma forma envolvido. Ou seja, o agrônomo é um profissional envolvido com produção de alimentos de origem vegetal. Tá. Tudo que a gente vê de ovos, leite, carne, lã, mel, tem algum tipo de zootecnista envolvido, porque é o profissional responsável pela produção de produtos de origem animal. E o veterinário, simplesmente, ele é um médico de animais. É a parte clínica. Parte clínica, como Simplesmente existe não, o médico né? humano. Porque é um baita de um profissional exato. que faz com que a gente também tenha um trabalho... Mas é muito bem legal possível. pensar nesse formato, até facilita bastante, assim, porque... Planta, animal. Às vezes chega até a ter uma rixa que não precisa ter, né? Boba. Entre veterinário e zootecnista. Exato. Então, assim, acho que tudo é pra agregar. E começa com brincadeira, porque lá na faculdade o pessoal falava que os zootecnistas eram um veterinário frustrado. E a gente falava que eles eram os capa-gato. Então existe... Pronto! Capa gata. Pronto, resposta boa dos dois lados. Boa, e aí o Danilão, nesse caso, Bom, você fez um teste vocacional. Eu também fiz na época, né? Eu também fiz um teste parecido, descobri, eu também queria fazer veterinária quando não conhecia zootecnia, então acabei fazendo o mesmo teste vocacional e acabei indo para zootecnia, né? Alguns anos antes, só poucos anos antes da Andréia, né? Não tantos assim. Muitos anos. 10, 20 anos, né? Mas a minha história começou, acho que indiretamente, aproveitando que a gente tá aqui, na AgriShow. Meu pai sempre passou a maior parte da vida como gerente da concessionária da Massey Ferguson. Olha no aí. Tatuí. Eu descobri Pra isso que- hoje, tá? E pra quem não sabe, Massey Ferguson é uma marca de trator, né? É, exato. Legal. Ele, assim, ele trabalhou na Massey Ferguson a maior parte, depois foi pra New Holland no final e aposentou. Mas ele sempre vinha aqui pra AgriShow. Eu lembro quando eu era criança, ele ficava... Eram os únicos 2, 3 dias do ano que ele ficava fora de casa. E ele era... O que é a formação dele? Meu pai não tem formação nenhuma, ele é Vendedor. comerciante, vendedor. Vendedor. É, A meu, melhor Formação profissão. da vida. meu pai tem 73 anos hoje, já tá aposentado, né? Mas ele era gerente, chegou ao cargo de gerente da concessionária da nossa cidade, minha cidade natal, Tatuí. Massa. E eram os únicos 2, 3 dias do ano que ele ficava fora de casa. E eu lembrava porque, meu pai foi pra Ribeirão Preto. Onde que é Ribeirão Preto? Eu não sabia nem onde era Ribeirão Preto, né? Então ele sempre vinha, né, nesses 2, 3 dias e voltava pra casa, me trazia... Falei até pra André, hoje trazia uns tratorzinhos. Ah, bom demais. Aqui da As AgriShow. miniaturas são bom demais. As miniaturas. Então, começou o meu envolvimento com o agro desse tempo, porque eu ia na concessionária e falava, pai, quero andar de trator.
Tipo, queria mexer no trator, mexer em máquina. E às vezes ele ia visitar alguns clientes e eu vou te levar, vou te levar junto. Ia lá pra fazenda e tal, né? Meu avô tinha sítio, meus tios têm sítio até hoje, né? Mas o meu pai com a minha mãe, nunca tiveram sítio nosso, né? Foi sempre, né? Passar no sítio dos outros, da turma ali. A melhor coisa que tem. Usufruir e não ter. Dos amigos. Exato. É a melhor coisa. E assim, pô, criação de interior, né? Pô, Tatuí, além de um famoso conservatório de música, né? Um dos melhores da América Latina. Olha aí. Né? Pô, a cidade totalmente rural, né? Assim, muita milho, batata, né? Que sempre foi, assim, pecuária, carro-chefe da cidade. Então, eu acabei me envolvendo, né? Em todo crescendo nesse clima agropecuário. E falei assim, pô, vou fazer veterinária. E no final das contas, acabei, né, optando pela zootecnia. Legal. E o que é teste vocacional, Camila? Teste vocacional é pra te conhecer a tua vocação, não é mesmo? Quando eu fiz, não dava pra nada. Verdade. Você não está listada no nosso grade. É dizer, moça, volte 5 casas atrás e pense melhor sobre a sua vida. Não, mas o meu foi bem parecido, porque assim, comunicação tem relações públicas, publicidade e jornalismo, né? Que é a comunicação social. E o meu dava comunicação social, e eu ficava batendo cabeça na comunicação social. Relações públicas, pra mim, era um nome feio. Eu pensei, não vou ser relações públicas, coisa ridícula. Aí eu olhava pro jornalismo e pensava, mas eu não vou ser jornalista. Aí eu olhava pra publicidade e eu disse, mas eu não vou ser publicitária, eu não vou ser uma boa publicitária. E quando eu li sobre relações públicas, foi amor à primeira vista. Então eu descobri... A importância de leitura, viu, jovens? Mas sabe quem é que não... Que o teste vocacional nem precisa, que já nasce com a vocação? Produtor rural. É verdade? Não acharam? Ele acha que ele já nasce com a herança de Eu queria dar um momento tipo... vai ser um belo corte. Obrigada. Sensacional. E Mas tem uns que não tem opção, né? É isso. Então, não precisa fazer teste. Calma. Vai plantar, meu filho. Vai carpir no saco. Mas, ó, vamos lá. Aí você, beleza, zootecnia, vai pra facu, não sabe nada, o Danilão sabendo alguma coisa, aquela história toda. Formei. Foi pro frigorífico, né? Foi. Primeiro, assim, frustração, né? Aquela coisa, puta, vou formar, aí você sai do status de graduanda pra desempregada. Ou você vai fazer um mestrado com medo de ficar desempregada. E eu nunca me esqueço disso. Fui conversar com um professor meu, uns 3 meses antes de terminar a graduação. Eu falei, cara, das duas uma, né? Ou eu fazer mestrado e aí tô legal, ou eu vou virar desempregada. E aí eu fui conversar... Pera, você vai cortar. Lá, só não arranca sua orelha. Beleza. Tá tudo bem. Bom, fui conversar com esse professor e eu falei, cara, eu quero trabalhar no seu grupo de estudos e tal, de aves. Pensa. Aí, nunca tive nenhuma vontade de trabalhar com aves, mas era o professor mais gente boa. E aí eu fui lá, tem alguma aluna que fala isso pra você? Que quer trabalhar com você, independentemente se gosta ou não de boi? Óbvio que não. Tá bom. Momento depressão. Pra quem não corte. sabe, eles são noivos, gente. Nós vamos chegar lá. Já chegar. Mas essa pergunta foi interessante aí pra gente. Nós Nós aqui ficamos apreensivos. Escorreu uns fora aqui. E aí eu cheguei pra esse professor, que era super gente boa, e o cara, eu falo, até hoje, esse cara é o responsável por a gente estar conseguindo fazer o trabalho que a gente tá conseguindo, sem nem imaginar. Olha E aí. é isso que a gente tem que lembrar, a responsabilidade quando a gente fala alguma coisa pra alguém. Porque tem muita gente que vem pedir opinião. Verdade. E aí você fala com aquilo que de repente, pra mim é só mais uma opinião. E pra pessoa pode ser o fator decisivo A da vida opinião, dela. né? Exato. E aí esse cara olhou pra mim e falou assim, Andréia, eu não seria louco de ter você como a minha orientada de mestrado. Você é do mercado, você é do mundo, você tem que sair dessa faculdade, vai trabalhar, não vai ficar no laboratório. Eu não via isso em mim, ou pelo menos eu não admiti, não reconhecia. E naquele dia eu falei, pô, alguém me validou. A validação que a gente tanto busca de fora, né? Exato. E aí eu saí, aí eu fui prestar o trainee da JBS na ocasião, passei no trainee, e na entrevista eu entrei assim, com 10 passos atrás, porque enquanto o Danilo na faculdade, ele era total ruminante, eu tinha medo, um bicho com 4 estômagos, eu vou mexer com um boi? Eu falava, não, eu preciso mexer com um bicho que eu entenda. Depois nós vamos voltar nesse assunto aí. Bicho com 4 estômagos. Não é pra qualquer um. Exato. Não é pra qualquer um. Tem que ter estômago. Haja omeprazol. Cara, aí eu fui na entrevista da JBS e o pessoal falou, tá, legal, tem um monte de menina lá fora prestando a prova aqui do trainee. Meu, trainee, ganhar R$2.000 sendo da faculdade. Ô! Que é isso? Naquela Aí, época, né? Naquela época que nem tinha telefone celular. Mentira, tinha assim, gente. E aí, Já tinha. o que aconteceu que eu falei assim, eu sei que eu não sei, eu vou ter que aprender. Exato. Beleza, resolvido, passei. Show maravilhoso, entrei na JBS. Eu não sabia identificar onde ficava a picanha no boi. Não sabia, não tenho vergonha. Eu olhei no Depois de abate, formado.
Depois de formada, cara. E aí aquele lance que você fala assim, eu me formo, eu tô com o diploma embaixo do braço, numa puta escola, né, Unesp e tal. Isso não significa P nenhuma, desculpa a expressão. Nada. E aí foi isso. Aí quando eu entrei lá, eu falei, tem oportunidade pra caramba dentro da cadeia pecuária. Eu não posso ignorar o que eu tô vendo. E ali começou. E aí depois eu conto um pouco mais a jornada da JBS, que foi uma grande escola pra mim. E aí só... A gente acha que o pessoal sabe tudo, né? O que é o frigorífico? O que faz lá? Ele transforma um animal num produto que é, no caso a carne, em produto comestível, né? Então a gente fala da transformação do músculo em carne, que é o lado mais feio da fala, mas entrou boi e saiu pedaços de carne. Que serão consumidos. Muito mais do que picanha, que fique claro aqui, tá? E pra quem Isso é outra coisa muito legal pra gente falar depois. Isso que eu ia falar, pra quem não sabe, a picanha do supermercado, ela não sai do campo naquela embalagem. Existe uma indústria pra Não tem uma porta que o boi entra e sai embalado, gente. Exato. É isso aí. Então você vê lá a picanhazinha, não sei o que. Turma, tem um processo. E vale lembrar, tá? Que aquela picanhinha ou aquele corte que você esqueceu na grelha, sabe? Que você esqueceu, ele demorou uns 3 anos e meio pra chegar ali. E aí tem 5 minutos queimou Nossa, o e negócio. ele vai lá e queima. Tem que começar a dar Parece valor, o teu hein? churrasco, Bruno. Eu só tenho pão de alho, que é bem mais rápido. E queima. Aqui, e muito. E faço carvão do pão. Lá em casa é uma indústria. Eu faço carvão do pão de alho pra alimentar a churrasqueira. É econômico. É viável. Como é que chama aquilo? É regenerativo. É um ciclo regenerativo. Que péssimo. E aí foi pro trainee. Não, aí beleza, aí passei no trainee. Cara, no trainee, como eu não sabia nada de carne, era o meu ponto fraco, eu fui olhar tudo que não era carne. Porque eu falei, eu tenho que me destacar de alguma maneira, né? Aí eu comecei a olhar para os desperdícios que aconteciam dentro do frigorífico. Do quê? De embalagem. Porque eu não sabia de carne. E eu fui olhar pra alguma coisa que eu ficava mais destacada. Pouca gente olhava, né? Exato. E que é um ponto importantíssimo. Importantíssimo. E aí eu fiquei expert em embalagem e aí chegaram, eu nunca vou me esquecer, terminou o trainee, apresentei o meu projeto de embalagem, não sei o que, o cara falou assim, cara, você vai ser promovida pra matriz. Fui pra matriz, lá em São Paulo, chegou lá e ele falou assim, a gente não tem ninguém pra cuidar disso, me deram uma área pra eu cuidar recém-formada, trainee, não sei o quê. Eu olhei a conta dos quantos milhões que se gastavam todos os anos nas mais de 40 fábricas, eu falei, é uma puta responsabilidade. Aí foi criado um sistema lá de BI, Então eu fiquei muito próxima das fábricas, porque eu tinha que ir nas fábricas, mas eu ia nas fábricas, eu começava pela área do lixo. Porque eu falava, eu vou olhar como tá o lixo dessa fábrica. Se o lixo estiver organizado, a fábrica tá um brinco. Se o lixo tiver uma zona, como infelizmente acontece, porque é uma área que ninguém tá olhando, você vai ter oportunidade pra caramba. E aí a gente viu o quanto que tinha, que era um setor que precisava de cuidado, o quanto que a carne precisava de uma boa embalagem, a embalagem adequada, pra ela também chegar na casa do consumidor bem embalada, conservada e tudo mais. A importância de olhar o lixo, hein? Total, mas é verdade, ó. Vou falar diretamente ali pra aquela câmera. Você quer conhecer alguém? Chega na casa dele e fala assim: dá uma licencinha, deixa eu jogar. O lixo tá desorganizado, cara, aquilo resume a vida da pessoa. É verdade. Oi, ontem lá na casa da Deia, eu abri a porta da despensa e eu fui colocar o lixo orgânico e sei que tava muito bem organizadinho. Então eu posso dizer que tá tudo certo. Cheio e eu tirei hoje por sua causa, porque a gente tem uma divisão de tarefas. E agora a gente vai achar uma briga patrimonial. Mas, ó, esse negócio do lixo é legal também, porque as pessoas muitas vezes me perguntam assim, Camila, ESG, né? Todo mundo tá falando disso, sustentabilidade no campo, por onde eu começo, tecnologia, inovação. Importante, tá, Bruno? Não fica bravo comigo. Mas o que eu gosto de falar assim, cara, daqui a pouco tu começando pelo lixo, tu já vai estar fazendo uma puta diferença. Total. Entendeu? Como é que tu tá descartando o que tu usa na propriedade rural? Onde é que tu tá colocando? É naqueles buracos de antigamente? O que tu tá fazendo? O plástico, tu tá reciclando? Tu tá pensando diferente? Esse, né? Porque você olha pra um plástico, ele é transparente, você não sabe se ele tem uma camada, 2, 10, 20. Uma curiosidade de frigorífico a embalagem do frigorífico tem que ter várias camadas pra proteger a carne. Chegou em fábricas, e ela custa caro por isso, né? Chegou eu em fábricas e eu olho assim, o pessoal queria impressionar, porque sabia que eu ia visitar. E aí, os uniformes todos embalados. Eu falo assim, vocês estão usando embalagem a vácuo, que não é reciclável pra embalar uniforme? O pessoal não sabia. Então, assim, acontece ainda muito dessa ignorância, porque plástico não é plástico. Você tem 10, 20 tipos de plástico. E outra, né? O problema do plástico, porque as pessoas sempre gostam de achar vilões, né? O problema do plástico é muito mais a forma que ele é descartado do que, de fato, ele na natureza. Porque se ele vai demorar na natureza é porque ele foi descartado de forma errada. Agora, as indústrias, aqui no Brasil, inclusive, eu conheço uma Zulpac aí que ela recebe
plástico do Brasil inteiro pra reciclar. Então, assim... O canudinho só pega na tartaruga porque alguém Se tu jogou lá. lá, entende? Então, isso é muito legal. Essa história do lixo é muito legal. Às vezes as pessoas não sabem por onde começar. Comece pelo lixo. Exato. É o tal do arrume sua cama, né? Arrume sua cama. Depois Quer você mudar o mundo? Primeiro arruma a cama. Depois a gente conversa sobre o mundo. Ô, Dé, e aí você foi pra parte de trainee, o Danilo foi direto pro mestrado? Eu fui direto pro mestrado. Sua carreira é mais acadêmica. Minha carreira é mais Então acadêmica. nos conte-nos. Não, eu formei num ano que era o ano de 2005, que foi a última vez que teve uma crise de aftosa no Brasil. Né, da febre aftosa. O que é a febre aftosa? A febre aftosa é uma doença que os animais apresentam um distúrbio neurológico que não é a vaca louca. que não é a vaca louca, mas isso pode passar pra gente. Então, se você comer a carne de um animal que teve aftosa, você pode desenvolver também algum tipo de distúrbio relacionado à doença. E hoje tem um monte de coisa pra barrar, prevenir isso aí. Exato, tem vacina, né? Tá no Vacina, calendário de vacinação, né? A vacina mais famosa que a gente deve dar nos animais, nos bois, é vacina contra a fitose. Alguns estados são liberados hoje dessa vacinação, né? Mas é uma forma de prevenção. E no ano de 2005, quando eu me formei, foi exatamente nesse ano que, acabou com o mercado, né? A arroba caiu lá embaixo e se perguntasse o que eu queria fazer na época, eu falei, eu quero cair no mundão, quero andar atrás de boi por aí, ir pro Mato Grosso, né? Ser nutricionista de boi, né? Essa que era a minha ideia quando formasse, né? E aí eu tinha acabado de fazer o último ano da faculdade nos Estados Unidos, voltei, e esse caos no Brasil de... mercado ruim, ninguém contratando ninguém. Onde você morou nos Estados Unidos? Nessa época em Minnesota, São Paulo, Minneapolis. Legal. Ô, Daniel, só pro pessoal entender, turma, o que acontece? Na hora que tem um boom desse, o mercado que compra essa carne da gente... Trava. Exato, Ele vai falar, não compra essa porcaria. E aí, o que acontece? Aquele tanto de coisa que você produziu, você não tem pra quem vender. Quando você não tem pra quem vender, você abaixa o preço. Exato. Você abaixa o preço, você ferra o mercado, e aí o cara que tá saindo da faculdade, louco pra ser contratado, Exato. se depara com o mercado que é o arroba, que é como pesa o boi, tá baixo, aí o pessoal tá ali falando, E não sei pra onde vai isso. A gente teve até um exemplo recente, né, do caso no Pará, um caso atípico de vaca louca, que fechou o mercado com a China, foi um caos, não era transmissível, enfim, teve todo um histórico, né, que a Deia gravou também sobre isso, mas isso as pessoas às vezes acham que não é importante, mas influencia no mercado inteiro. Demais. Então, assim, só pra enfatizar, porque, né, a aftosa é um negócio que assusta quando fala. É um efeito cascata, né? O produtor recebe menos, aí ele tem menos recurso para reinvestir, ele compra menos ração. Assim, o mercado inteiro sofre. As empresas que iam contratar falaram, não vão contratar mais porque né, não sabemos pra onde vai esse negócio. Não sabemos pra onde vai, né? Então, isso aí. Então, nessa época, eu tinha acabado de chegar, me formei e tinha uma oportunidade de fazer mestrado, né? Então, eu falei, vou ficar... Né, num mercado desse, sem fazer nada. Vamos fazer um mestrado, 2 anos, né? Aí depois eu resolvo, né? E é assim, aí a mosca da pesquisa me picou, né? Eu gostei muito de entrar nesse meio acadêmico e né, tentar descobrir coisas novas, né? Que é isso que você faz no mestrado, no doutorado, né? Você vira cientista, né? Você faz um experimento que você vai né, descobrir alguma coisa que pode mudar o mundo de alguma forma, né? Então... Isso é muito importante. Né, me apaixonei por isso e aí fui mestrado, doutorado, até que... Mesmo até o último ano do doutorado, eu queria ainda ser nutricionista, cair no mundo, ir atrás de boi. Mas daí um dia eu tive que tomar uma decisão, né? Madura, né? De um cara adulto, né? Assim, boletos pra pagar. Exato, um ou outro. Então eu decidi ir pra área acadêmica e comecei a prestar concurso. Até que em 2010 eu entrei como docente na Unesp, no campus de Dracena. Hoje eu estou no campus de Jaboticabal. Mas já tenho para dar aula e fazer pesquisa, né? A maior parte do meu tempo é gasto com pesquisa, né? A maior parte do meu tempo está devotado aí em pesquisa. Eu falo que só 20% do meu tempo eu tô em sala de aula mesmo. Entendi. Né? Mas tá orientando, tem... E orientando, tem orientado de mestrado, de doutorado, pós-doc, né? Como que é essa ponte hoje do... Você comentou que você teve em Minnesota e tudo mais. Sim. A gente tem operação lá nos Estados Unidos, a gente vê que lá, meio acadêmico, ele é infinitamente mais ligado ao negócio. Sim. Então lá se vê muito assim, o respeito que as pessoas têm, que o produtor tem, por uma pessoa que é agrônoma ou que é zootecnista, que tem mestrado, tem doutorado. Quanto mais graduado, mais respeito. Querendo ou não, no Brasil, quando a pessoa é muito graduada,
e aí eu não tô querendo falar mal do Brasil, mas da cultura que a gente tem. Às vezes fala assim, isso aí estudou demais e não tem prática no business aqui, no negócio em si. Não sujou a botina, o pessoal começa a falar isso. Como que tá isso hoje, Daniel? Você enxerga que a gente tá aproximando ou a gente tá afastando dessa... Olha só, legal a pergunta, a gente tá aproximando, mas a passos muito lentos. Entendi. A academia ficou muito academia. Então o cara passa, né, por exemplo, eu na minha posição, eu sempre tento fazer pesquisas que tem cunho prático, aplicado. É lógico que a gente faz um negócio de genoma, DNA, eu tô envolvido em coisas assim também que são puramente acadêmicas, mas também tô envolvido em projetos que a hora que ficou pronto, ele vai ser aplicado diretamente no campo. Sim. Né? E a gente também é difusor de tecnologia, né? Eu tenho que colocar minha cara lá e falar das coisas que eu tô fazendo e também das coisas que outros pesquisadores estão fazendo para fazer isso chegar no campo. Mas realmente, os pesquisadores de antigamente não tinham essa ligação com o campo. A coisa ficava muito longe do campo. Sim. Ou seja, não tinha um elo que diretamente se ligava, né? Que seria um serviço de extensão, porque nos Estados Unidos eles têm um serviço de extensão muito forte. Exato. Então o cara é contratado só para fazer extensão. Ele pega o que você fez com pesquisa, vai lá no produtor rural tal, e vê se tá funcionando mesmo na Exato. larga escala. Exato. E você sabe que eu queria falar uma coisa em relação à nossa área de produtor rural. A gente vai pra faculdade achando que só tem a área de produção rural. Você só sai de lá pra trabalhar numa fazenda. Então, essa semana eu recebi um direct de uma menina que falou assim, vocês, através do programa que a gente tem, abriram meus olhos que eu posso trabalhar até num restaurante como zootecnista. Que legal. Eu posso trabalhar numa indústria, Claro. num corporativo em São Paulo, e a faculdade, ela é limitada. Nesse ponto, ela fala assim, bom, você vai sair daqui, ou você vai fazer mestrado, doutorado, você vai trabalhar no campo. Então, a pessoa que não tem aptidão pro campo, ela fala, nossa, mas existe algo que eu possa fazer fora do campo? E, porra, existe demais. Ela pode ser até no restaurante, é verdade. Claro. Para pra pensar. Olha, eu, a super zootecnista. Claro. Olha só, pra gente pensar como tá distante, né? O Danilo trabalha com pesquisa. Se eu chego e falo assim, olha, quais são as tecnologias de transformação de uma carne crua numa carne preparada? Vamos falar a linguagem que todo mundo gosta. Quem que não gosta de uma costela derretendo? Todo mundo. Eu precisei colocar a tecnologia de calor, tempo e temperatura para aquele colágeno derreter, falando em palavras mais clássicas. Cara, se eu tenho como fazer uma identificação, quanto tempo que aquele animal, você chegaria num ponto ótimo para que o colágeno dele fosse derretido no restaurante em menos tempo? Pô, tô fazendo um melhoramento genético aplicado totalmente à Caramba, e prática. vocês acham que é só chegar e comer. É isso. Então, é só pra trazer que, assim, muitas vezes a gente tá falando do produtor rural, que é pra onde a gente começa a olhar, porque ali é a origem de muita coisa, a origem da vida do animal, mas eu bato em todas as palavras que a gente tá aqui, as palestras que a gente tá, a cadeia começa em quem come. Então eu preciso estar com quem come dentro da sala de aula, dentro do laboratório de pesquisa. Exato. E tinha até uma professora minha no MBA que falava assim, a gente deveria aqui estar nessa sala de reuniões e colocar um figurão ali, que aquele cara é o nosso cliente, ele tem que estar em toda reunião. Isso aí. Por que ele tá tão longe? A gente tá aqui falando o que ele quer e esse cara fala, não é isso que eu quero. Melhor escutar ele direto, né? Bem mais fácil. É o que o Sorocaba falou agora há pouco, né? Que é você deixar de ser o celeiro do mundo e virar o supermercado do mundo. E aí o cliente tá onde? Tá lá na ponta. Então você tem que entender o que esse cara tá consumindo na ponta, senão você... Que tem um nome da Entender a reação. freguesia. Esses dias eu vi, acho que no Masterchef, o cara falando da reação de Maillard. Maillard. Isso, chefe chique. É isso Ó, mesmo. mas então, a Deia foi pro frigorífico, né? Criou a carreira lá, enfim, trabalhou com embalagens, olha que legal, né? Pensando nesse... Lixo. Olhou pro lixo, viu, lixo ao luxo. inovou dentro disso e assumiu uma área completa dela. Desafio. Danilo, mais na parte acadêmica, morou fora, voltou, começou a dar aula, enfim, pesquisas, território da carne. Quando nasce? Quando nasceu o território da carne? Me conta, Deia. Cara, não sabia nada, né? Como eu falei, fui aprendendo, beleza. Saí de lá e falei, eu tô aqui, eu tô incomodada onde eu tô. E aí surgiu uma oportunidade pra eu ir. Alguns comedores de carne conhecem uma indústria muito, muito boa, que é hoje 481 foi grande escola pra mim, então uma carne de altíssima qualidade. Me surgiu a oportunidade de ser gerente de produção. Foi a época que perguntaram assim, você quer ser a pequena entre os grandes ou a grande entre os pequenos? Aí eu falei, bom, aqui eu tô com uma estrutura completamente diferente. Eu posso ser a líder de uma coisa pequena e ver se eu consigo fazer ela
aumentar, crescer, prosperar. E assim foi. Eu fui contratada para uma fábrica que ainda era uma estrutura muito pequenininha e ali começa a nascer a grande dor do território da carne. Por isso que vale a pena a gente falar ali. Então eu era gerente, 26 anos, a mais nova da estrutura, só homens respondiam para mim dentro da fábrica. E ali eu fui ver que eu não sabia de carne, porque mesmo que eu fiquei 3 anos dentro do frigorífico, eu olhei para embalagem. Eu me protegi, digamos assim. Só que aí você vai ser gerente de produção, você vai ter que aprender. Sim. E lá o lance legal, por isso que eu falo muito de restaurante, os principais clientes da marca eram restaurantes. Então ele chegava e falava assim, eu quero uma carne A, B ou C. E a gente tinha o desafio de falar, essa carne ela não existe. Essa carne a gente vai ter que, né, a gente vai ter que construir ela no laboratório, quem sabe? A gente vai falar disso. Vamos falar disso. Mas ali Polêmica chegando. Ali era um momento que eu tinha que conseguir transformar um desejo em um produto, né? Que é muito um fit Dá de um mercado. exemplo, eu fiquei curioso. Dá um exemplo de algo que o restaurante te pede que não tem, por exemplo. Vamos lá, às vezes não tem disponível ali, você tem que, quanto zootecnista e entender de produto, ir lá buscar. Por exemplo, olha, eu tenho um produto aqui, é um steak que ele tem que ter... sei lá, ele tem que ficar pronto em 15 minutos, porque é mais ou menos o tempo do meu prato. E ele tem que ser menor do que o meu steak pro homem, porque eu acabei de desenvolver um prato que é pra mulher. Entendi. Aí você pega o mesmo produto, você fala assim, como é que eu vou fazer um steak menor? Aí que ele fique pronto ao basicamente mesmo fala, tempo? se vira. Exato. E olha que legal, quando eu olho pra um prato que tem uma composição, por exemplo, de 2 acompanhamentos, e o cara me fala que tem que ser um bife menor, a primeira coisa que eu falo, Danilo, e aí, o que a gente tem que fazer? Pô, pegar um animal menor. Porque não tem como eu fazer um steak de um animal grandão, que ele vai ficar com meio dedo. E meio dedo na grelha, você passa do ponto. Olha como trabalha o desenvolvimento. Então, eu tenho que ir lá na fazenda, olhar qual animal consegue me trazer isso. Pode ser que o cara fale assim, esse aqui não pode ter gordura. Aí eu sei que eu não posso pegar um animal que tem uma deposição de gordura maior, porque não faz sentido em termos de rendimento eu trazer um animal e limpar a gordura, porque eu joguei claro. Então esse é um exemplo, mas mais ou menos pra onde ir. Interessante. E aí eu tava ali, eu comecei a entender muito de carne e comecei a entender muito de gente. E ali também eu tive uma dica que veio dos céus, que era assim, me falaram assim nessa ocasião, você quer crescer nessa nova empresa? Você tem que atender tudo que o seu chefe fala. Eu falei, opa, pera lá, não é isso que eu imagino que seja o certo, minha intuição diz o contrário. E eu fiz exatamente o contrário, eu falei, eu tenho que ganhar meu time, porque eu sou uma fedelha de 26 anos que virei gerente e que eles entendem muito mais de carne. Então eu comecei a trazer pra eles, assim, turma, Pode falar a palavra aqui? Pode. Falei, tamo na merda todo mundo junto. Eu sou nova no negócio, mas assim, se der resultado, vai dar resultado pra todo mundo. Todo mundo, claro. E aí eu comecei a ganhar o time, começou a ser muito legal, porque eu entrava na produção, eu tinha que fazer o papel da gestora, o papel da olhar a qualidade, eu tinha que reportar pro meu chefe, e eu tinha pessoas ali que precisavam de mim. E aí começou a mudar um pouco o lance de chegou uma chefe pra colocar ordem. A ponto de chegar uma carreta de 25 toneladas de caminhão numa sexta-feira, às 4 da tarde, eu falar, fudeu. Porque eu faço o que com esse time? Descarrega, deixa aqui, passa. Aí eu chegava e chamava pra turma, seguinte, vamos decidir juntos? Se a gente não descarregar hoje, o caminhão fica aqui 2 dias, é dinheiro, é risco da carne ficar toda cagada pra gente trabalhar com ela na semana que vem. Agora, vamos todo mundo fazer uma força-tarefa, eu pago uma hamburgada final do dia e tá tudo certo, vamos pro final de semana, livre, leve e solto. E aí eu comecei a entender de gente. Ali foi quando eu comecei a entender de gente. Pronto. E aí veio o grande lance do TC. A gente trabalhava com restaurantes muito fine dining, que a gente fala, né? Restaurantes de alto nível. Aquele que a gente senta, nós clientes, que não tem permissão pro bife não tá bom. É uma puta responsa. Sim. É aquele que você paga a grana no bife achando que vem acompanhamento, e o acompanhamento é a parte. Mas independentemente disso, aquela hora que dói, né? Você fala, esse preço vem tudo, né? Não, só o bife. Isso aí. Entendi. Mas é aquele restaurante que, vamos supor que vocês saíram daqui, vocês vão lá com o Sorocaba levar eles pra comer num lugar que vocês foram ontem com a gente e falam assim, cara, melhor restaurante de Ribeirão. Aí chega hoje, a carne tá uma bosta. É aquele restaurante que não tem como a gente negociar a qualidade, que a gente tem que desenvolver um padrão e eu tenho que atender. Não existe a possibilidade de eu frustrar um cliente que tá ali com uma puta expectativa. Exato. E ali eu falei, cara, selecionamos animal, né? Na época o dono da marca, ele é ainda muito cuidadoso com o animal que ia ser selecionado e tal. E aí acontecia de um cara me ligar e falar assim, estou te devolvendo uma caixa de, sei lá, de flat iron porque tá com cheiro. Ele falava, me repõe. Eu falava, não tem como te repor. Esse animal foi criado por 3 anos, ele foi selecionado, eu fiz a caixa pra você. Como assim me repõe?
tem 30 bois dentro dessa caixa. Tem 60 flat irons. Quando você fala tá com cheiro, é com um cheiro estranho. Aí a gente ia atrás, por que tá com cheiro? Aí o motorista do caminhão falava assim, a gente chegou pra descarregar às 5:10, mas o horário limite era 10 horas, eles me deixaram até 3 da tarde lá. Porra. Meu amigo, aí eu complica. comecei a entender o quanto que existia um gap entre toda a tecnologia embarcada que tinha lá na faculdade, ciência e tudo mais, e o varejo. E o food service, que esse cara não tinha noção de que se ele deixasse das 10 da manhã às 3 da tarde, ele ia acabar com a qualidade de 60 bois que estavam dentro daquela caixa de flat iron. E aquele cara só me comprava aquilo. E aí eu falei, cara, eu preciso ensinar esses caras. Aí nasceu a ideia, que eu falei, a arena da carne. Então eu falei, eu preciso convencer essas pessoas, conversar com essas pessoas. Morria de vergonha de rede social, criei o perfil, não queria aparecer. Então, a Andréia apareceu 2 anos depois que o perfil do TC nasceu no Instagram. Eu tinha medo do meu chefe na época falar, ela tá usando informação privilegiada daqui, sendo que conhecimento é conhecimento, né? Entendi. Eu tava em mim. Total. Mas fiquei 2 anos. Então, assim, jovens, não desistam. Faça um Instagram, depois você vai começar a entender como falar, a hora certa. Assim nasceu o TC. E aí eu falei, eu preciso ensinar as pessoas e depois a gente conversa mais como é que da ideia veio o negócio, né? Porque Sim. A dor, espaço muito grande. a Claro. dor era justamente... E muita gente morre da ideia até o colocar em prática, né, gente? E a dor era justamente algo que não necessariamente estava ligado na parte técnica do negócio. Era o em volta. Era uma área que, entre aspas, tinha muito a ver com a parte técnica. E que comprometia completamente. E que fudia, vamos falar, fudia seu negócio dali pra trás. Exato. E eu falava assim, como é que esse cara me perde todo o trabalho de 3 anos por conta de um processo de recebimento? Ou acontecia assim, como acontece em casa, né? Tirei do freezer, vou colocar ali pra fazer na parrilha, nos restaurantes. Sim. E aí, de repente, o movimento aquele dia, choveu de mais, choveu de menos, não encheu o restaurante. Congela de novo ou não? Aí fica aquela. A gente até pode falar sobre isso, porque o problema é perder, não é recongelar, desde que eu tenha umas condições pra falar sobre isso. Mas, pegou essa carne ali. Se o cara não souber manejar, ele vai perder essa carne. E aí, pro dono do restaurante, vai ser perda financeira. Mas Claro. e pra gente que ficou 3 anos criando boi? Tá doido. Não pessoal é pensa só nisso. o custo do bife que eu perdi. Não E os é. recursos ambientais, humanos, todas as tecnologias utilizadas. Transporte. Tudo. E esse boi lá, céu aberto, e vem cobra, e pica o boi, morre boi cai no... Cara, Onça. o pessoal boi cai no lago. Eu já vi história de boi que vai cruzar com o touro, né? Touro que cruza, touro, né? Vai cruzar com a vaca. Você vai perguntar a diferença de boi e touro pro Danilo? Vou, lógico. Aí você me conta. Porque o touro vai cruzar com a vaca, cai os dois no lago. Perdeu quanto aí? Cada um touro, às vezes se for um touro chique de cobertura, né? Chique. Vai ser um preço absurdo que custa, vai pro lago, fi. Perdeu. É um custo. E o Vai, Esse pessoal aqui é o lá- famoso vaca atolada, né? É o famoso vaca. Ó, É o seu- boi afogado. E aí, Nossa, aí- que fome, hein? Então o TC nasce de uma dor que não necessariamente era a dor técnica. Era uma dor do entorno e que desmembrou em tudo. É depois. isso aí. E aí é o fim. Será que é o fim ou é o começo da cadeia? A cadeia tá terminando ali ou ela tá começando ali? Ela que tá me puxando. E a gente fala de demanda puxada e empurrada, né? É demanda puxada ou empurrada. A gente empurra. Sim. A gente produz a carne pra ver qual é o mercado que vai absorver. O que eu trabalhava na época, eu aprendi a trabalhar, é o restaurante desenvolve um prato e ele fala, e aí, qual corte que você consegue me abastecer? Perfeito. Então, ali pra mim, onde começava. Aí você falou, vou ter que contratar um especialista pra falar desse troço. Não. Aí surgiu o Danilo. Não? Imagina. Ixi, Maria. Tô longe ainda. Ah, você tá longe dessa. Não tem pra gente falar. Não, mas Desse ponto, tá eu vou ter que longe. fazer um Ah, recorte entendi. muito grande, porque realmente a história ali do começo do TC, ela foi de muitas validações e a gente ainda se considera em validação. Mas ali eu falei, eu preciso fazer uma maneira de educação. Sempre gostei de educação. E aconteceu o inesperado. Eu era noiva na época, não era noiva do Danilo. Eu ainda não era tão inteligente, eu sabia escolher um pouco pior do que eu escolho hoje. E eu falei, eu vou fazer uma empresa que tenha a possibilidade de eu trabalhar à distância e vou morar na Europa. Meu irmão já morava lá e tal, não sei o quê. Na época a gente decidiu tudo, eu ex-noiva e tal, pra você ver como as adversidades da vida levam a gente pra onde a gente tem que de fato ir. E eu Exato. sempre agradeço por todas as adversidades. Por quê? Foi nessa adversidade que o formato do negócio do Território na Carne nasceu. Eu ia pra Europa fazer o negócio lá, não sabia direito o que eu ia fazer. De repente, na época, ele me liga e fala assim, só que eu fui promovida, a gente tá indo pra Belém. Eu falei, Belém, Portugal? Não, Belém do Pará. Eu falei, não é possível. Alegria. Fui pra lá, pra Belém, e falei, eu vou precisar criar algo à distância. E aí nasceu o TC, criei o site, falei, como é que eu ensino à distância? Não existia curso online Sim. na época, tinha muito pouco, isso foi 2016.
Eu já tinha ido pros Estados Unidos, que eu fiquei 1 ano nos Estados Unidos trabalhando de lá, aquele momento assim, não sei o que eu vou fazer, vou pros Estados Unidos trabalhar. E aí sim que veio o modelo de negócios de educação à distância para donos de varejo. Aí nasceu. Só que na época eu queria falar com quem tinha um negócio de alimentação. Camila vai me entender muito bem quando a gente fala disso, porque eu falava assim, eu não quero falar que eu vou trabalhar com um dono de açougue. Eu também não quero ser só dono de restaurante. Então eu falava assim, eu te ensino, você que tem um negócio de alimentação focado em carne, olha cagado, olha que nome horrível. Negócio de alimentação que tem, o produto principal é carne. Ninguém se auto-intitula como, eu sou dono de um negócio de alimentação que vende carne. O cara falou, eu sou dono de um açougue, eu sou dono de um restaurante. Mas se o restaurante do cara fosse de massa, ele não era meu cliente. E aí eu criei todo um produto, um discurso para um negócio de alimentação. Foi uma merda. Chegou o final do ano, vendi... Nossa, vai fazer um lançamento de um curso, vendi um total de 0. E recebi um e-mail dizendo, a sua aula foi fraca, tipo masterclass, né? Sua aula foi fraca, eu não compraria nenhum produto seu. Aí nesse dia eu falei, Eita, tá aí. nós. Eu falei, foi fraca mesmo, foi uma bosta. Deixa eu fazer melhor esse negócio, eu tenho que entender qual é a linguagem desse cara. Aí eu peguei meu carro e rodei pra 9 países pra eu conversar com empresários, empreendedores que estavam sentados aonde precisavam estar. E aí eu ia perguntando e comecei a criar o vocabulário do dono de açougue, o vocabulário do dono de restaurante. E aí sim, o território da carne deu... Então, a gente nasceu num Comunicação fracasso. é tudo, hein? Cara, é isso. E não adianta você querer a comunicação... É o famoso, né? Fácil é falar difícil. Difícil é falar o que o cara de fato quer. Exatamente. Fácil é falar exatamente. Não, falar é fácil. Agora, o que a pessoa vai entender com aquilo que tu falou, achando que vai atingir ela, é o que... Agora eu vou deixar o Danilo tudo. falar um pouquinho, porque tem bastante história pra contar, né? Você tem que contar de alguma maneira, vai ter que chegar aonde o território da carne chegou em você. É isso aí. Bora. É isso aí. Danilo era noivo. Não. Vai. Sério, Danilo? Na mesma moeda. Bom, eu sempre tive a vontade, depois que eu entrei na Unesp, né, na docência e tal, eu sempre tive vontade de fazer um curso que a gente ligasse todas as pontas da cadeia. Eu lá dentro da fazenda e fazer uma parceria com alguém que falasse da parte exatamente do varejo, do frigorífico e tal. E eu nunca tinha achado essa pessoa. Porque sua aula, seu conteúdo era sobre... A minha expertise é nutrição de bovino, né? Então, nutrição de bovino. Então o que eu tinha lá, eu queria ser nutricionista de boi, e no final das contas eu dei uma puta volta. E vou ali, E ó. hoje, além de professor, eu sou também nutricionista Pronto. de boi. Então, Tá tudo certo. Pronto. então Quis driblar no o final destino. deu certo. Pronto. Não viajo tanto quanto eu desejaria atrás de boi, mas Mas tá bom também. Mas tá bom demais. bom. E aí chegou numa época que eu tava num bar com um amigo, num final de semana, tomando uma. Aí, tal. ó, a conveniência de posto. É, conveniência mas era um bar, né? Sempre rende, né? Sempre rende. E era um colega de Botucatu na época, que a gente se formou na Unesp de Botucatu, e ele me falou assim, você já viu esse... falou seu apelido, né? Você já viu o que a Andréia tá fazendo e Conta tal? o apelido, Danilo. Qual que é o apelido? Lá tem esse esquema de apelido? O apelido da Andréia em Botucatu era Pedigree. Tipo, um negócio... Pedigree. Alto nível, Oh. né? Pergunta o apelido E dele. o seu? Fala! Franga. Achei desproporcional. Eu acho legal demais esses apelidos. Bom demais. A república que eu morava chamava Cantagalo. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, Cantagalo. puto, o galo tá meio... E tinha um galinho, tipo, de mascote da república. Eu falei, puto, o galo tá meio triste, né? Meus veteranos falando, né? O bicho vai chamar Franga pra Acabou. fazer uma parceria com o Pronto. galo. Acabou. E aí virou. Aí virou. Olha aí como é que dá apelido. E aí, eu, na busca dessa parceria, que eu já tinha até desistido, porque era uma coisa que eu pensava quando eu entrei na Unesp, 2010, 2011, esse amigo mostrou o site do Território da Carne pra Já mim. tinha site, ó. Já tinha Ó, site. Falou ótimo. assim, você viu o que a Pedigree, que a Andréia tá fazendo, né? A gente no celular, ali no bar, falou, que legal, né? Aí no outro dia, eu mandei um direct no Facebook pra ela, na época era o Messenger, né? Do Facebook. Entrei lá, comecei a seguir ela e mandei uma mensagem pra ela, que a gente até usa nos programas Carne 4.0, né? Mandei uma mensagem pra ela falando, puta, super legal o seu trabalho e tal, vamos conversar, de fazer alguma coisa junto e tal. E começou aí. Né? Começou aí, acho que a gente fez um call uns 2 meses depois. Ela me respondeu tipo um mês depois. Por que, Messenger? Quem vê Messenger? Eu não via Messenger. Exatamente. Não, mas Pessoal, não não tinha... mandem Assim, mais mandou pelo, Messenger. como é o MSN? Não, É o, também não, não. aquele ICQ. outro. ICQ, é. Você conhece esse aqui? Não é muito da época da Não é Camila, dessa né? época. Você é muito chata. Ela da... Choca, né?
Nessa época eu já tinha vendido alguns cursos, eu já tinha validado um pouco o meu modelo, mas eu vi que não era exatamente aquilo que eu queria, não sei o que. Quando eu vi a mensagem dele, pô, vamos falar e tal. A gente conversou e a dor que ele me trouxe foi a dor que eu sentia, que era assim... Eu vivo recebendo empresas me ligando, perguntando, você tem alguém pra me indicar? Quem nunca, né? Vocês não receberam? Óbvio. Sempre. Tem alguém pra me indicar? Isso em 2018, a gente tá falando de 5 anos, né? Não sei quando que a pessoa vai assistir essa gravação, mas hoje faz 5 anos. E aí eu falei, nossa, eu recebo muito isso. Muitas pessoas me procuram se eu tenho alguém pra indicar. E eu não tenho. E aí nisso a gente falou, vamos modelar um produto, então, que a gente qualifique essas pessoas pra quando alguém ligar pra gente, Tá a gente aqui. tenha como Exato. indicar. E assim nasceu o programa Carne 4.0, que hoje é a nossa menina dos olhos. A gente ainda tem muito pra fazer, mas são estudantes da área que a gente se propõe a falar pra esse cara, ó, você que tá olhando só pra cá, tem todo esse universo. E a gente fala muito de soft skills. Exato. Porque é o momento que a pessoa não sabe se portar numa, né, não sabe se comunicar. E 4.0? Porque na época a gente recebeu um relatório que era sobre a era 4.0, dessa Ah, quarta gente. revolução Ah, industrial. sim, entendi. E eu lembro que a gente ficou, ai, que nome que vai ser e tal. E eu fiz uma coisa péssima pra quem monta um produto. Péssima. Copiou. Não. Eu criei 2 produtos com nomes muito semelhantes. E aí criou uma confusão na cabeça do meu público. E aí por isso que eu descontinuei Que mês era? e tudo mais. Que é o Carne 4.0, que é esse nosso programa. E na mesma época, o Casa de Carnes 4.0. Ah, Ó a cagada. entendi. E aí todo mundo fala assim, Confundiu. qual é qual? E o Casa de Carnes era pro cara que tinha uma casa de carne e tal. Uhum. E por que o 4.0? Porque a gente, lendo o relatório da Revolução Industrial, da Revolução 4.0, quem que tava no meio? O indivíduo. Então, diferente de ser aquele negócio 4.0 é tecnologia embarcada, é só questão, né? As pessoas estão vendo tudo mudando, nossa, a inteligência artificial substituindo mão de obra. Quem é que está preparado humanamente para trabalhar com essa revolução toda? Sim. E foi pra isso que a gente olhou. Show. Boa. Ô, Dez e Danilo, né? Se eu chegar pra vocês e falar, bom, eu vou abrir uma casa de carnes, até pro pessoal que tá nos escutando e nos assistindo, né? Eu vou abrir uma casa de carnes, preciso de uma ajuda pra isso. Preciso do TC comigo. Qual é o primeiro passo? Primeiro a gente entender se ele tem habilidades para fazer a gestão de uma casa de carne. Porque a maioria que abriu uma casa de carne nos últimos anos é porque gosta de churrasco. Aí a pessoa chega e fala assim, eu adoro Se churrasco. frustra. Sabe a antiga paleteria? Uhum. Vou abrir uma paleteria e tal, não sei o Uhum. quê. Eu falo, querido, deixa eu te contar. Primeira coisa, a boutique de carne por si só, ela não para em pé. Porque você precisa ser lembrado todos os dias da semana. E ninguém faz churrasco todos os dias da semana. Então é o famoso quem não é visto não é lembrado. Se o mercado vender carne do dia a dia e do churrasco, ele vai ser a preferência porque ele é mais conveniente do que você que só vende carne no final de semana. Sim. Ah, mas minha carne é especial. Mas especial para especial, você não é conveniente. Porque você tá lá só em alguma necessidade específica. Então a primeira coisa é, hoje a gente faz uma sessão, chama sessão diagnóstico, tipo uma consulta Ah, mesmo. legal. Sim. A pessoa chega e eu vou perguntar pra ele. Eu falo, primeiro, quando você tem... Antes eu não fazia isso. Eu era uma péssima mentora quando eu abri o TC. E por isso que é bom a experiência. Por isso que é bom você ralar todos os dias. Eu tinha vergonha de perguntar quanto a pessoa tinha pra investir. Hoje, se eu pergunto, a pessoa fala determinado valor, eu falo, deixa eu te contar. Trabalha um pouquinho mais, esse valor não vai ser o suficiente pra você sustentar seu negócio nos Pronto. primeiros 6 Não meses perde tipo, tempo. com capital de E giro. outra, ele quer escutar isso também. Entendeu? Entendeu? Ele economiza muito mais. Claro. Porque Pra tem ele é gente que ótimo. faz a Investe. obra toda e tal, não sei o que. E Cara, já cria teve- um vínculo de confiança muito bom também. Exato. Então esse é o primeiro contato. Aí a gente faz esse diagnóstico, pede alguns exames laboratoriais. Ó. E aí começa a chegar pra esse cara. Aí tem gente, aí depende, né? Eu pergunto pra ele quanto você tá disposto a investir. Porque dependendo do quanto você tá disposto a investir, em mim, eu vou te dar a solução que faz sentido. Se você quiser investir muito, eu vou acompanhar você, vou te dar as mãos. Se você quer investir pouco e você é esforçado, você vai levar mais tempo, mas você faz um curso. E tá tudo certo. Então, no começo, a gente só tinha curso. A gente entendeu que tem gente que tá disposta a pagar 50 vezes mais, mas que quer que eu faça a Acompanhe. planilha pra ele. E hoje Ah. vocês dão consultoria também. Mais ou menos. Sim e não. Por quê? Tá. Mais ou menos. Porque a gente, num momento do mercado, e eu não sei se vocês na empresa de vocês já tiveram essa vivência, eu queria dizer sim pra todos os meus clientes. Então Sim. o cara falava, você tem consultoria, não sei o quê. Tem. Porra, e aí eu comecei a dizer que sim. E, cara, desculpa, é muito difícil você ser consultor e ter uma puta margem pra quem trabalha com educação. Sim. Ou você tem que escolher. É. E eu, num determinado momento da minha empresa, em 2021, eu falei, não, acho que a área de educação da minha empresa tá bem implantada. Eu vou pra área da consultoria pra começar a atender uns clientes e tal. Um cheque maior, uma coisa, né? Você fica um pouquinho mais convencido. Cara, mas não tem margem. Desculpa, pra ter consultoria com margem tem que ser um baita de um consultor com processo e com técnicos que falem por você pra você Sim. também não ficar limitado. Exato. Sim. E aí eu vi minha empresa ali, meu negócio voando na minha empresa e eu presa em projeto. Então hoje a gente tem uma parceria com a Aliança Consultoria que fazem todas as áreas de acompanhamento da consultoria e eu entro com a minha hora técnica. Mas foi o aprendizado que fez eu ter mudado essa estratégia. Já vende junto.
Exatamente. Aí vende o projeto por eles e aí a minha hora técnica vai só naquilo. Eu não preciso ser gestora de projeto, que foi o que eu tentei fazer. E aí que vem a dica, né? Não queiram fazer aquilo que vocês não têm aptidão pra fazer. Pronto, voltamos lá pro teste vocacional. Querer que o Neymar pega no gol. Não adianta. Treina o cara no que Jogue tênis. Exato. Que jogue Vai dar tênis. errado, isso aí. E aí, mas aí dentro só pra eu entender, dentro do território da carne, tem essa galera que quer começar. Sim. E vamos supor que, aí 2 cenários, tá? Eu já tenho 5 anos, 10 anos, 15 anos de açougue, mas eu preciso de ajuda porque o negócio tá patinando, aquela história toda. E o outro que é, eu tenho meu açougue, tô ficando velho pro negócio e eu quero minha turma entrando e tomando conta. Só que minha turma que tá entrando e tomando conta começa a me contar um negócio aqui de Excel, de Power BI, de não sei o quê, e meu amigo, eu só tinha um caderninho. É isso aí. Como aí vocês entram nisso Total. também? E isso é tão equivalente, é tão semelhante ao que acontece com o produtor rural, que eu Muito. falo, cara, se você tirar o personagem, a história é a mesma. Uhum. Porque você tem gente que fala, nossa, gostei desse negócio, esse tal de pecuária, esse tal de cadeia da carne, né? Parece ter uma margem legal Vamos jogar. e tal, é negócio do futuro. Então tem esse cara, realmente. Tem o cara que, às vezes, ele não tá nos 5 anos ainda, mas ele é um cara que ele entendeu que as margens estão mais apertadas, que o consumidor tá mais exigente, que ele tem mais concorrente, que se ele não melhorar o processo de gestão dele, ele... E tem o cara que realmente é de sucessão. Só que, qual que é o grande problema? O varejo, ele tem um lastro muito apertado, porque eu vendo, recebo no cartão de crédito, recebo com 30 dias... Mas eu sou pequenininho e o meu frigorífico não me dá prazo. Então, muitas vezes, eu pago à vista para receber em 30. E paga funcionário, luz, que também é à vista. Exato. É ali no Então, coisa, por né? mais que quando a gente fala, eu tava num papo essa semana e o pessoal falou assim, dentro da pecuária, quem tem mais margem é o varejo. Só que é o primeiro que quebra se ele não tiver muito bem amarrado, com capital de giro, porque o varejo é todos os dias. Se mudaram a mão da rua do cara... Já muda o fluxo. Ele mudou o fluxo de cliente dele. Já. Então, assim, a gente fala com esses três públicos dentro de varejo, pensando em varejo. E aí a gente começa a abrir pra a indústria. A indústria começa a procurar a gente pra entender como é que eu entendo melhor o varejo. Aí o pecuarista começa a falar assim, eu queria vender direto pro varejo, porque aí eu tenho uma margem melhor. Tá agora, rola isso, né? Porra, se rola. Porque o mundo tá girando pra você tirar o Tirar intermediário, né? exatamente. E aí o varejista quer saber, como que eu consigo ter uma mini indústria? Tem os dois lados. Tem o cara que é pecuarista, que também o Danilo tem bastante experiência com isso, que fala, quero ter minha marca própria. Eu falo, cara, não tenha. Porque se você não entender minimamente de cadeia de distribuição, volume, de como que é a logística... Pular etapas, né? E aí a pessoa fala, mas se eu tirar, de repente, os intermediadores, que eles estão ali por um motivo, né? Eles estão ali porque eles têm utilidade. Se eles não tivessem, eles não estavam. E aí o cara fala, deixa eu tirar. E é o momento que ele começa a tirar a atenção dele da fazenda e piora a performance dele. Mais ou menos o que eu fiz com a consultoria e a educação. E aí eu sempre falo, a gente quando atende algum cliente junto por que você quer fazer isso? Porque às vezes o que o cara quer, ele quer pular etapas. E essa etapa pulada vai ser um puta problema. Mas deixa eu te contar uma história legal. Quando eu fiz MBA, fiz MBA na GV, e aí tem um cara, o Rafa, abraço. Ele criou uma boutique de carne que chama Marmoreio, lá em Uberlândia. E aí foi o projeto de TCC ali do coisa. E ele foi um dos poucos que transformou o negócio em negócio mesmo. E aí quando eu fui lá, foi legal, que eu fui na boutique de carne de olho em quê? Picanha. Todo mundo no passado ia pra pegar picanha, que é a melhor carne. Só que ele teve isso, ele desintermediou a operação. Então ele compra a carcaça, lá o bicho e tudo mais, e ele transforma aquilo na ponta da carne lá e tal. E aí ele começou a falar assim, cara, eu chegava e falava, tem picanha? Ele, você já comeu, sei lá, bananinha? Eu falei, não, que tomar na bananinha, não quero bananinha, quero picanha. Sabe o que esse louco fez, cara, pra gerar negócio? Ele assava parte da bananinha que ele falava, principalmente sábado. Na hora que você chegar pra comer picanha, comprar picanha, que ele só tenha 2 à direita e à esquerda, num boi, ele fala, não, experimenta essa bananinha. Aí você comia, o negócio era tão gostoso, você fala, eu vou querer levar uma bananinha. É isso aí. E ele começou a ensinar o consumidor Perfeito. Ir além da picanha. Cara, aí hoje em dia eu vejo a bananinha, é bem mais barato, é gostoso pra caramba. E eu começo a ir atrás de umas carnes. E hoje, assim, pra ser muito sincero, custa comprar uma picanha. Gente, também. O TC, ele entra nisso do ensinar o varejista a ensinar o consumidor também. Total. E isso que você falou tem um nome, chama técnica do queijo. E a técnica do queijo, prova bem aqui. aplicada,
ela aumenta em até 600% a venda daquele produto no dia de degustação. E por até 17 semanas, você tem até 90% de aumento de venda de um produto que a pessoa provou. Por quê? Memória afetiva. O que é a técnica do quê? É você fazer com que a pessoa experimente conforme o que você quer que ela prepare em casa. Perfeito. Por quê? Quando você vende, você não tem garantia da execução em casa. Você fala assim, mas não, prova isso aqui. Se o cara fizer mal feito, ele vai falar Vai mentiroso. ruim. É. Então, Lá você na tem hora que vai dizer, fazer- é assim que fica, ó. Exato, Bom, bem você tem que feito. provar, fazer É com que o bom cara... demais. E outra, a gente errou muito na cadeia da carne em duas coisas. Uma, problematizando e criando uma quantidade infinita de nomes. Então hoje o cara ele tem que ter uma pós-graduação pra entender qual corte que ele compra e pra Isso que é verdade. A gente fez isso. A gente fez essa cagada. E não só a gente criou os cortes, como a gente começou a traduzir eles. Então tem o mesmo corte em português, em inglês, em espanhol. E o cara ainda quer falar o espanhol da Espanha, o espanhol do México. Vai, porra. E o Aí- entrecô francês? não, exato. Aí você fala assim, Entrecô? eu cheguei uma vez nos Estados Unidos, minha irmã morava lá, e o cara, porque você trabalha com carne, né, não sei o quê, comprei um New York Strip Steak. Eu falei, É. contra filé. Aí, ai, sério que é contra filé? Ah, eu também não sabia. Isso é contra filé. Cara, e eu pagando caro nessa bosta. Que desastre. Eu não Que sabia desastre. disso. Aí, nossa, a pecuária fez isso. Aí, qual foi o segundo erro? Tá, eu já Meu criei 60 nomes, agora eu vou dar os nomes das raças. Porque eu preciso fazer Isso. você entender Angus, que você é isso black, aqui. não sei o quê. E aí o cara vai lá, se não foi, tanto que ele chega às vezes numa boutique e fala assim, eu queria aquele corte ancho. Não, deixa eu contar, ancho não é um corte. Angus, Ancho, Angus. Eu queria aquele corte Angus. Não, Angus não é um corte. Angus é Uma uma raça. raça. E tá tudo bem você querer por uma raça, mas você tem que entender que aquilo não determina a qualidade se não tiver um protocolo por exato. trás. Então, a gente fez isso. Agora, o que eu... Respondendo sua pergunta, a gente tem que desfazer. Então, o que eu falo pros meus alunos? Primeiro, criem cortes e nomes autorais, porque é só seu. Se você quiser criar um nome e problematizar, é o corte do Bruno. Acabou. É o corte do Bruno. Exato. Ou se não, você categoriza como a farmácia faz. Você entra numa farmácia hoje, a farmácia não vende mais o Tylenol, nem sei se posso falar nome de remédio, mas não se automedique. Paracetamol. Não se automedir. Mas você entra lá, não tá escrito isso, tá escrito para as costas, para avós, para bebês, para não sei o que é a sim. categoria. Então, o que eu ensino pro nosso pessoal? Coloca em categoria pro preguiçoso, pro cara que não sabe cozinhar, pra Ó, vovó, boa. pra não sei o quê, porque Pra não aí... perder o ponto. Tipo assim. Exato, pra pessoa que só tem uma air fryer, pra fazer na frigideira. Porque a pessoa olha, não importa o nome. Se amanhã você mudar o nome, não importa. Eu tenho que saber Panela de fazer. pressão. Isso. É isso. Panela de pressão. É, pra fazer uma panela de pressão. É isso aí. Ô Danilão, e tem um negócio sobre panela de pressão, eu lembrei. Tem um esquema de tipos de corte lá, carne de primeira, carne de segunda, carne de terceira. Isso meio que caiu, não caiu não? Ou mais ou menos? Sem dúvida. É? Esses termos sabia desses cunhados termos? de primeira, segunda, né? É dentro da problemática que a Andrea trouxe, né? Tipo, categorizaram um negócio que se o boi for de qualidade, na verdade o boi inteiro é de qualidade. isso, Não tem de óbvio. segunda. Aí você pega um boi bom e fala assim, essa carne aqui de dianteira é de segunda, vai fazer carne moída. Tipo, não tem sentido, porque a gente já sabe hoje, como a Andrea trouxe bem, que se o boi for bom, ele estiver dentro de um protocolo bem feito, Não tenha. você pode comer a bochecha do boi que... Vai ser ótimo. Verdade. O que seria um boi bom? O que é um boi bom? Quando fala boi bom. Ó, quando a gente fala um boi protocolado, né, dentro de um protocolo que... É tipo um checklist? É como se fosse um checklist, por exemplo. Que a gente faz na fazenda são algumas coisas para garantir que pelo menos aquela qualidade mínima vai chegar no consumidor. Por exemplo, animal de até 2 anos. Como que na fazenda a gente vê isso e o frigorífico depois faz o checklist e constata? Boi que tem só dente de leite. Hã? Então o boi não tem o dente permanente. Essa eu sei. massa. Porque o boi que tem dente permanente, as 2 primeiras pinças saem com a Pinça, o que é pinça? o pinça, os 2 dentão, né? Tipo, parece 2 dentão de coelho, assim, Tá. sai embaixo. E, aliás, só fazendo um parênteses, né, pessoal? Boi não tem dente em cima, tá? Só Nossa, embaixo. Então, tá comer- sim de campanha Então, de o comercial do Todd, do publicitária. leite, mostra a vaca do Todd. Oh, Aí, os dois tudo dentes bem. em cima e embaixo. Eu falei, gente do céu, por que não contrataram alguém de comunicação? É só embaixo. Comunicação que entende de É. bicho? É tipo um shit. É porque em cima é um osso, né? Em cima é só gengiva, né? O boi, ele mastiga com os molares, né? Com a parte de trás. Então... E a vaca também, óbvio. Então... E o touro. Também. Então... É porque tem gente que nunca enfiou a mão assim, né? Que ficou medo, vai morder, não, sei lá. Não vai, morde, né? Não tem vai. nem como boi É. morder, porque não é igual cavalo. que tem não dente. é. Mas, gente, não coloquem a mão dentro da boca. Mas do- melhor não. É Melhor não. Melhor não. Imagina a criança. Então o dente de leite, ele é menorzinho e quando sai os 2 dentões, as pinças, é muito diferente dos outros porque ele é muito maior.
Então, quando o boi tem só 2 dentes na frente maiores, isso significa que ele tem entre 22 e 24 meses. Quando ele tem 4, aí nasce mais 2 do lado, aproximadamente 36 meses, ou seja, 3 anos. Vocês veem pelo dente. E aí pelo dente, na fazenda, você consegue saber, né? Então não precisa falar assim... É lógico que para um controle mais específico, você saber o dia que nasceu e tal, aí vai entrar em outra história, né? Pra saber abate, tempo que cicla... Exato, mas o frigorífico fala assim, o produtor fala assim, não, tô te vendendo um lote aqui até 2 anos de idade. Bom, o frigorífico tá fácil, o cara matou o bicho lá, né, abateu, olha o dente, acabou. Já sabe quantos anos aproximadamente aquele boi tem. Isso é uma das questões de qualidade. Essa é uma das questões da qualidade, porque é a idade. Quanto mais novo o animal, assim... Isso não é linear, obviamente, mas em torno dessa idade, ou um pouco menos que isso, você garante, pelo menos, que aquela carne vai estar macia, que aquela carne pode estar saborosa, dependendo do protocolo. Sim. Né? Tem algumas nuances nisso. Mas vamos fazer um disclaimer de maciez, né? Porque aí vai ter gente que vai Um falar... Um disclaimer, tipo um abre parênteses. Ah, tá. Por quê? Porque Achei que era alguma outra maciez. coisa com a carne. É importante que as pessoas entendam, mas por que o animal mais jovem tende a ser mais macio? Tende, porque você pode ter um animal mais velho, de determinado agrupamento genético, mais macio do que um animal mais jovem de outro grupo genético. Não é regra, né? E por quê? Explica pra eles a questão do colágeno, que eu acho muito interessante. O animal mais velho, à medida que ele vai ficando maior, é a mesma coisa com uma planta. Vamos falar assim, a planta começou a crescer. Como é que a planta para de pé? Nunca mais compare um boi com uma planta. Não, mas a comparação vai ser boa. Vai ser boa. Reflita sobre isso. Como com uma planta, por exemplo, você tá lá na roça, vê uma planta crescer. A planta para de pé. Venta tal, e continua lá a cana de pé, o pé de milho de pé. À medida que cresce, ele continua de pé. Por que isso acontece? Porque ele desenvolve uma estrutura dura, que é para ser resistente a esse tipo de coisa. É chamada arquitetura da planta, que vai fazer o negócio parar em pé. O boi, o animal do mesmo jeito. À medida que ele cresce, nós também somos assim, ele precisa de estruturas no corpo para manter firme e também para movimentação muscular. E vai começando a formar tecido chamado de conjuntivo, colágeno, que vai fazer esse papel. Então, quanto maior o animal, mais velho ele vai ficando, ele vai desenvolvendo colágeno, por exemplo, que deixa a carne mais firme. E no final das contas, mais dura. Então, por isso que é muito difícil você ter um programa de qualidade onde a idade não é um dos pré-requisitos. Sim. Respondendo a pergunta, o que é um boi de qualidade? Então, a idade geralmente é um dos pré-requisitos para você... Porque não adianta, por mais que a pessoa fale, eu quero uma carne mais saborosa. Se ela estiver saborosa e dura, não. Ela pode estar macia e sem sabor, que é o que a gente mais tem visto, infelizmente. E comidinha pro boi, ração e pasto. Isso muda o gosto da carne. Muda, com certeza. E aí dentro desse protocolo, por exemplo, se o produtor conseguir levar o animal até os 24 meses, vamos falar assim, só no pasto e conseguir abater ele ali, show, beleza. Mas 70% aproximadamente dos pastos do país estão degradados ou em processo de degradação. Sim, vai faltar. Então, vai faltar. Então, assim, vai faltar não só quantidade, mas também qualidade. Porque o cara não aduba o pasto, né? É aquela história, né? Pô, não trata o pasto como cultura. Então, né? Pasto é uma lavoura também, né, pasto gente? É lavoura, igual qualquer outra coisa, né? Tem que cuidar do mesmo jeito. Exato. Aí que vai começar a acontecer, pro cara entrar no esquema pra bater um boi de 2 anos, o que ele tem que fazer se ele não tem pasto? Ele tem que dar ração. Aí tem que dar milho, tem que dar soja. Por quê? Porque caroço de algodão. Caroço de algodão, né? Então, assim, coprodutos da agroindústria, o que, abrindo um parênteses, assim, é excelente para alimentação, por quê? O caroço de algodão é uma exceção que a gente pode falar depois, mas... Que deixa um gosto forte, né? Que dá uns pau lá. Que deixa um gosto forte, mas assim, resíduo da agroindústria, que sobra, que ia pro lixo, você pode colocar na dieta do boi que ele transforma em carne. Olha aí. Excelente, né? Então, o bicho é um reciclador, né, desses produtos. Mas, no negócio em si, muitas vezes se o produtor rural não investir em colocar uma comida por fora no coxo, eu não tô falando de tirar o animal do pasto, tô falando não falando nem de confinamento, deixar o animal no pasto, mas fornecer uma suplementação, né, de um consumo mais alto, que aí o boi não come só o sal mineral, ele vai comer lá milho, soja, o que for lá de coproduto dessas indústrias, para aumentar o ganho lá diário, para ele conseguir bater lá nos 24 meses ou em torno disso o peso que o frigorífico quer. Exato. Mas alguém pode perguntar, tá, mas tem que fazer isso? É porque também, para parâmetro de qualidade, ele precisa ter um mínimo de gordura no corpo. Sim. Que é aquela gordurinha que tá em cima da picanha, a gordura do contrafilé, a gordura dos cortes que comumente a gente come no dia a dia. Aquela gordura é cara colocar. Então, muitas vezes com pasto de má qualidade ou com pouco pasto,
ele não consegue ter energia suficiente para colocar aquela gordura. Ou seja, tem que entrar com uma suplementação por fora para conseguir bater dentro dos 24 meses ou dos 30 meses, né? Que é o que a China usualmente exige da gente, né? Para mandar carne para eles. Tem que colocar uma comida que compense a falta do pasto. Então... E você tem um jeito de medir isso aí. Lógico, não. Isso nutricionista nutricionista de bovino, né? Eu sempre falo, consulte seu nutricionista, porque assim, é ele que vai saber... Tipo o índice de massa corporal, só que do boi. Exato, você vai conseguir mexer nesses nuances. A gente acompanha um monte de projeto no país que a gente mexe, ajuste fino de dieta, para exatamente... o produtor não perder tempo. Pra ele chegar naquele... O cara chegar e esquecer na churrasqueira. Exato, não, exato. Aí tem que botar ele na pior, né? churrasqueira. Eu vou falar assim, dá pra tirar essa gordura? Dá, mas foi tão difícil. Não, quando pede pra tirar a gordura, eu choro também. Eu disse, não, mas come com a gordura. Eu disse, ai, não gosto. Come com a gordura que vale a pena. Pega outro corte que não tem gordura. Valoriza. Não pega esse. Mas uma coisa que o Danilo falou, que eu vou provocar vocês dois agora também, desse lado que a gente tá, deste lado da mesa, que é, eu não sou nutricionista de boi, nunca quis ser. Mas uma coisa que eu fico inconformada é... Hoje, a maior parte das propriedades que tem o nutricionista é o mesmo cara que vende a ração pra esse cara. Aí eu falo, não é estranho? Ah, daí é a mesma coisa que aí meu o cachorro nutricionista... tomar conta do outro. É a mesma coisa que meu nutricionista vender a barrinha que a gente comeu aqui. Ele vai dizer, come mais barrinha. Então, não estou dizendo come que é mais isso. barrinha. E come essa barrinha. Mas é a importância da gente entender o que de fato tem de informação pra eu sempre ter o senso crítico daquela orientação que eu recebi. Tinha que ser o cara que ganha pela... Eu sempre penso assim, ó, negócio de carne. O negócio pra mim é o seguinte. Pra você regular esse mercado, você tinha que ter uma inteligência artificial. Que na hora que a pessoa come, você mede a satisfação dessa pessoa pelo que a inteligência artificial vai medir. E aí isso vai contar se o negócio tá ou não do gosto daquela pessoa e você é pago por isso. E aí volta lá no nutricionista. Tá, se a pessoa bola lá dentro, comer, bola fora. Exato. Se a pessoa que comeu o pontuação for ruim, você não ganha pelo cara da ração. Você perde pela má qualidade que você entregou lá na ponta. Aí a gente só precisaria ter um padrão de preparo pra gente ter certeza. Porque às vezes o cara não gostou por cagada dele. Exato. Sim, exatamente. Isso aí que eu ia falar agora. Aí você tem que ter um padrão do consumidor também pra você falar... Porque cada um tem um gosto. Mas os Estados Unidos ensinam a gente a fazer isso. Sabe como? Nos restaurantes, não. Não, você vai pros Estados Unidos, o que vem na cabeça de comida? Carne? O que você pensa? Burger. Cara, os Estados Unidos resolveu um puta problema da cadeia de bovinocultura deles fazendo um hambúrguer, que assim, você não tem como errar. Por quê? Tá moído, então você já não tem a questão da textura. A proporção de gordura, ele regula, então ele adiciona, ele tira, não é lá não é da nutrição. É antes. E outra, você precisa ter um animal pra errar um hambúrguer, né? Vamos combinar. Você coloca ali... Eu acho que eu consigo. Eu acho que eu consigo. O Bruno consegue. Hoje a gente vai fazer um teste lá em casa. Já reciclou o hambúrguer de carvão? Gente. Ainda não, mas de pão de alho, sim. Não. Eu tô queimando o Bruno de graça. A cada 5 churrascos com ele acerta, fica muito bom. Muito bom. Tá bom. Vamos melhorar essa conversa. Certo? Eu tô brincando. Hoje você que vai assar, então. É que eu acerto todos, né? Mas tem uma coisa nessa questão do produtor que usa ração e questão do cara que vai lá e o cara que faz a dieta é o mesmo que vende a ração. Pensa no produtor rural, a hora que ele tem que tomar uma decisão de onde alocar o recurso. Sim. Chega numa hora que ele fala assim, meu pasto tá ruim. É grande a probabilidade do pasto dele tá ruim. Sim. Aí a empresa que vende o adubo é uma. Sim. Mas a empresa que vende a ração é outra. Aí chega os dois lá, o cara fala assim, vai custar tanto o adubo pra você melhorar o seu pasto. Só que o seu pasto só vai ficar bom pro ano que vem. E aí tu mete a ração. E aí só que a ração é pra agora. Tá pronta. Tá pronta. Você resolve o seu projeto, já gira o caixa, esses bois já comem, já abate e tal. Olha a decisão difícil que ele tem que tomar. Vou pegar o dinheiro que eu tenho, que normalmente é curto do produtor rural, vou colocar onde? Vou comprar ração pra agora. Curto prazo ou longo prazo? Ou vou pegar e reformar o pasto, que, no médio e longo prazo é muito melhor de reformar o pasto. O que começa a acontecer? Muitos desses produtores, é só o cara que vende ração que chega lá. Por quê? Porque esse cara não tá acostumado a mexer com adubo. Aí chega o cara que vende ração. Vai direto e a gente já foi em fazenda assim. A fazenda era pra estar no nível de suplementação X. Era o mais adequado. O cara todo ano por no adubar o pasto, o nutricionista ia lá e nadava de braçada. Por quê? Porque todo ano o pasto tava pior. E o cara tinha que comprar mais ração. Rende mais. Chega uma hora que ele não consegue mais arrumar o pasto. E aí por isso que a gente chegou em 70% de pastagem degradada. Sim. Pro cara que vende ração, imagina só, puta negócio.
No ano que vem vou vender, já tem até previsibilidade. Ano que vem vou vender mais, que o pasto dele vai Cara, estar esse pior. negócio de pastagem degradada é muito importante a gente trazer também, que as pessoas falam que a culpa do aquecimento global é do arroto da vaca, do pum da vaca, coisa arada e coisa arada. Isso eu queria entrar também com vocês que são profissionais nisso. Eu mas acho que nós vamos ter que marcar outro episódio. Ai, tá fechando Porque a feira. fecha. Não, mas calma, eles que esperem. Perdi o fio da meada agora. Você quer falar da parte do Aquecimento pasto e tal? Você global. mais uma coisa que você quer perguntar? É? Isso, dá, Val? pastagem degradada, né? Porque falam muito dessa questão que o desafio climático, inclusive, nesse quesito, não era o arroto da vaca, é a gente resgatar essas pastagens degradadas, porque tem uma certa absorção de metano também, enfim. Então, me falem um pouco sobre isso. O que vocês... Como expertises no assunto, como é que vocês recebem isso? Primeiro, de quem é a informação que tá vindo, né? Porque tem importante. gente que não quer nem saber Não. a verdade. É. A pessoa só quer cutucar. Fonte zero. Mas Fonte se a Facebook. pessoa quiser saber mesmo, se ela quiser saber, a gente fala assim, o pasto é mais ou menos o band-aid do solo. Se o solo tá descoberto, ele não vai captar o carbono ali. Boa. Então é a primeira coisa. Pasto é o Tem que band-aid ter do planta, solo. né? Pra É, captar tem carbono. que ter Se não tiver planta. planta, não Tem capta. que ter planta. Só que o que as pessoas pensam quando eu falo em planta? Pensa em árvore. E aí eu tive a infelicidade de falar esse assunto com uma pessoa que conhece muito de árvore. E é um grande aprendizado, que a gente tava falando mais cedo. Cara, o sistema radicular das árvores, ele chega até um limite de captação desse carbono. Porque ele não vai crescer eternamente o resto da vida. E o pasto? E aí o pasto, como é uma das linhas de pesquisa do Danilo de falar como melhorar a eficiência alimentar, de metano e tudo mais, deixar com que ele fale. Mas eu acho que a primeira coisa é perguntar, a pessoa que está falando, ela quer saber? Porque De é complexo, fato, né? não adianta querer falar nesse momento, falar assim, eu vou te falar em uma linguagem rasa, neutra. Cara, não me venha com soluções simples para problemas complexos. E esse é um problema complexo. Não quer saber. Essa analogia, eu faço analogia, você falou, é interessante. Que é tipo assim, eu tenho que ir pra praia daqui 2 anos. Eu tenho a opção de malhar 2 anos ir na academia e daqui 2 anos estar pronto para ir na praia com um shape legal, ou eu posso ir amanhã num esteticista, num cara pra fazer uma lipo, não sei o que, e tô prontinho. É por aí. É o imediato e o a longo prazo. Só que dá com 2 esforço. anos pode ser que você tenha que fazer de novo, né? Exato. É que na verdade o a longo Você prazo tem muda uma o hábito, durabilidade. Daqui 2 anos tá pagando. E às vezes mais ainda, porque você tá mais pelancudo Pior ainda. e vai gastar mais ainda. Mas vamos lá, o sistema do pasto. Onde que o pasto ajuda na captação do carbono? Eu acho que uma maneira muito simples, né, de explicar isso, a captação de carbono ela é efetiva quando tem crescimento vegetativo. O que é isso? A coisa está sempre em crescimento, ou seja, o pasto cresce, o boi vai lá, come o pasto cresce de novo. Vai lá, o boi come o pasto cresce de novo. Lógico que no meio desse caminho, o pasto para crescer tira nutriente do solo, o cara tem que adubar, fertilizar, pôr Repor. água, tal, tem que repor. Tá certo? Uma floresta, por exemplo, a floresta amazônica. Cresceu a floresta amazônica. A floresta amazônica existe há muito tempo. As árvores já estão paradas lá, não estão crescendo mais. Tem captação de carbono? Tem. Mas a captação de carbono é muito maior num sistema onde tem plantas crescendo. Sim. Ela é cortada ou comida por algum animal. E aí cresce. sim a coisa cresce. Exato. E para a planta crescer, precisa do quê? Do clássico ciclo de captar carbono e expelir ou voltar para o ambiente o oxigênio. Perfeito. Né? Que é o que a gente, né, também respira. Então, Conhecido como fotossíntese na escola. conhecido como Eu ia dizer, fotossíntese na escola. a famosa fotossíntese. Famosa fotossíntese, exato. Então, nesse cenário, os pastos degradados, o que acontece? Ele não cresce, porque ele não tem nutriente. Então, vem toda essa coisa em torno de, o boi tá acabando com o planeta, tá? É um dos fatores que acaba com o planeta. Mas eu tenho uma notícia, que em sistema bem manejado, aonde o cara faz o simples, vamos dizer, o arroz com feijão, o balanço de carbono é negativo. Não é a solução. É, exato. Vira a solução não, e assim, não é um problema. e não é uma coisa assim, nossa, precisa de tecnologia. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. O negócio do metano, a gente já estuda isso há 40 anos. Só que o metano virou um gás político. É isso que aconteceu. A palavra certa é essa. O metano virou um gás político. E sobrou pro arroto da vaca. Exato. E aí, o que se usa hoje pra tentar fazer uma narrativa, a gente já sabe na ciência, há 40 anos está pronto. Tanto que eu como cientista, sou totalmente contra o financiamento público de estudos para reduzir metano. Por quê? Porque a gente já usou muito dinheiro público e já está aí disponível a tecnologia. Agora, daqui para frente, é com a iniciativa privada. Vocês querem dar continuidade? Beleza. O estudo tá aqui. Cada empresa faz o seu estudo particular e tal. Eu sou contra Fundação do Estado, Fundação Federal, dispensar recursos para pesquisadores do país. Eu tô incluso nesses pesquisadores.
fazer pesquisa com metano, porque a gente já fez. O problema Sim. é que o recurso ele vem direcionado. Ele vem direcionando, você Aí submete um fudeu. projeto e Aí tal. cagou. Então, ou seja, como virou E uma hoje coisa ficou política... bonitinho, né? Você falar de metano. Assim, vamos pegar uma Opa! parte do orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia e vamos direcionar para estudos para redução de metano no solo. A gente já sabe disso. Faz mais de 40 anos que a gente fez diversos experimentos. Tá? Então, eu, particularmente, acho que o metano é um negócio político. Eu sou contra financiamento público. Tem que ser privado a partir daqui pra frente. E eu acho que ao invés das pessoas escutarem a galera que não domina esse assunto, poxa, fala com um cientista, então. Fala com uma pessoa que está acompanhando há muito tempo isso, que tem as informações certas, técnicas e precisas sobre isso. Mas Não. aí dá trabalho, né? Não. Aí dá trabalho, né? Eu Vai ia fazer a dar pessoa ler mais do que só a headline? Não, eu Poxa, ia mas falar o eu seguinte, queria ler 2 linhas. Pra vacina do Covid, eu confio no cientista. Agora, pra falar que o metano não era, eu não confio. Não, aí eu vou... Pô, 2 pesos, 2 medidas não dá, Não cara. pode falar nome de emissora, né? Mas aí eu vou naquela lá que é conveniente, tá lá, o canal já liga automático, tá tudo certo. Pô, aí não dá. Gente, fontes E aí, sempre. é interessante você falar de fontes, porque uma das grandes discussões que a gente traz pros nossos alunos, quando alguém traz alguma coisa, outro dia lá no grupo que a gente tava, jogaram Wikipedia. Eu falei, primeira coisa, Wikipedia não entra nesse grupo, tá? Fontes reais. E aí a gente passou um café da manhã esses dias, o café inteiro conversando sobre a origem dos estudos científicos por trás das headlines que são sensacionalistas. Sim. Só que o cientista da rodinha é o Danilo só fala brevemente pra eles o grande lance que existe quando alguém vem com um estudo científico, que você quebra a pessoa no meio, porque isso é importante quando a pessoa vem com um estudo por Sim, trás. Você sim. fala assim, esse estudo é A, B ou C? Aí a pessoa fala, não sei. Você fala, então, querido, fale pra ele. Tá alinhado também com essa questão do metano, dos pastos, né? Então, né, antes de culpar o boi, né? E o cara olha a headline e vê algo que fala assim, aqui no Brasil estamos emitindo tanto de metano, tal, mas não tem um comparativo, por exemplo, com quanto de carro, né? Quanto que os carros estão emitindo de metano, Sim, de carbono e tudo mais, né? E aí o cara vem com um estudo que normalmente é um estudo observacional. O que é um estudo observacional? É assim, você pegou uma população, mediu lá, tirou sangue de todo mundo, tal, assim, mas não tem problema se você bebia cerveja, você vinho, sim. você não tem um controle experimental, Exato. não é um experimento válido. Então todo estudo que é um levantamento, ele é observacional. Sim. Então ele só indica uma direção para você falar assim, eu acho que é mais ou menos aquele caminho que você deve ir. Aí você faz um estudo randomizado. O que é um estudo randomizado? É aquele estudo em que todas as unidades experimentais ou todos os indivíduos que vão participar daquele experimento, eles têm que passar por um período pré-experimental para todo mundo ficar na mesma condição. Padroniza todo mundo, aí começa. Tipo, é igual uma corrida. Todo mundo começa igual, e aí vamos ver quem chega lá na frente, quem responde melhor aquela... Tipo quando falam que Droga, carne traz problemas à saúde. Sim. É tipo isso. Alguém fez essa parametrização? Faz. É tipo, eu quero ir pra Fortaleza. Aí um estudo desse vá para norte. Exato. Olha o nó. Exato, perfeito. É isso. Norte, É meu isso. amigo. Você não sabe. Aí beleza. Aí o estudo randomizado é assim, qual que é o melhor jeito de ir pra Fortaleza? De avião, de carro, Exato. tal, né? Ou qual o melhor Waze, caminho. Wazezinho. Exato. Pô. Exato. Então assim, estudos, normalmente, né, se vocês que estão ouvindo, né, forem pegar algum dado científico, olha a fonte e vê se é observacional. Vê se começa assim, numa cidade pegaram 10 mil pessoas, aleatório, Sim. tal. Cara, é observacional. Aí você nem começa a discussão. Nem começa. Naquela linha que você falou assim, como falar com uma pessoa assim, você veio com esse estudo? Dá licença, me respeita. É tipo isso, não vale isso. É. E aí, isso que eu acho que é o nosso grande problema. A gente tá tão ocupado trabalhando que chega uma hora que a gente fala assim, não vou discutir, mas tem que discutir. Tem que discutir. Tem que discutir. Isso é uma coisa que a gente fala muito, né, Deia? Porque o silêncio faz com que o discurso que tá com a voz mais alta seja verdadeiro. Então a gente tem que combater todas essas inverdades que acontecem, mesmo Dá que pra nós trabalho, seja chato, né? exato, é Seja assim, chato. beleza, eu faço isso todo dia, tem que ir lá explicar que o frango não tem hormônio, que não sei o que, não sei o que lá. Mas quer ver o negócio das vacas lá que explodiu o biodigestor no Isso. Texas, que saiu um bafafá e tal, não Sim. sei o quê. Cara, a gente tá no meio de uma semana de um lançamento, sei lá, que tinha um produto, e a gente ficou. Hoje a gente vai gravar o vídeo. A gente fez a nossa reunião em casa pra falar do assunto, o Danilo foi olhar artigo científico que tinha sobre causas da explosão de um biodigestor, então a gente se dedicou e não gravamos o vídeo. Porque é um puta trabalho, né? Você Sim. pegar um É. assunto, estudar, pra desculpa a expressão, um idiota pegar um negócio e gravar e viralizar e pá. Twitter. E aí a gente toma o cuidado pra mandar uma informação com a veracidade.
A gente não pode, infelizmente, se dar ao luxo de não falar. Mas aí quando me perguntam, tá, e qual é a saída? Eu falo, cara, tem que ter alguém bancando isso. Tem que ter alguém que pague. Camila, pague Andréia, pague Danilo, pague Bruno. Pra gente falar assim, tá, eu vou cancelar minhas reuniões porque saiu uma bomba, eu tenho que estudar, eu tenho que gravar sobre... Não pode ser voluntário. Vou largar o que me dá dinheiro e vou gerar conteúdo na rede social. Porque o pessoal gosta e fala, nossa, vocês são tão importantes pra pecuária eu vivo e tal. isso Mas não é isso diariamente. que paga a minha conta. E se eu tiver que escolher, se eu vou fazer uma reunião que vai me trazer recursos, que vai manter minha empresa, os empregados que eu trabalho, eu vou ter que escolher isso. Mesmo que eu queira falar do metano, não tem ninguém me bancando pra estudar e falar sobre o metano. Exatamente. E aí? Como é que a gente faz? E as pessoas dizem, vocês não vão se manifestar, Não vou. Porque Ainda meu boleto pressiona. tá pagando. Você não vai se manifestar, o que Faz você o Pix. acha? Manda assim, faz o Pix. Exato. Vamos trocar? Eu me manifesto, você paga meu boleto? Pronto. Vamos falar em 10 segundos o que aconteceu no Texas. Um cara que maneja mal um biodigestor, negócio furou, saiu, o negócio lá dentro explodiu. Não poderia ter acontecido isso com qualquer... Que é igual um posto de gasolina. Se sair uma gasolininha pra fora, o negócio deu uma faísca ali, explode. É tipo isso. Vamos supor que um posto explodisse. A partir de amanhã, ninguém mais coloca combustível no carro. Agora, a Porque culpa é da carro vaca explosivo. porque um cara não controlou o Não. biodigestor. Pô, Você dá quer licença. negócio mais arriscado que o posto de gasolina? Tá doido. E tem um Que em cada tá- esquina. E que já pedem, né, pra fazer um monte de coisa que a gente não faz, né? Tipo, você Não fica fala no celular, celular, carro vai ligado, blá, 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 blá. Ainda bem que você falou, a gente não faz. Eu jamais me tiraria disso. Camila Teles, nós vamos ter que marcar uma parte Vamos ter que, porque agora, às 6h02, nesse momento, a AgriShow fecha às 6. Ficamos presos, vamos ter que ficar até marcar a amanhã. parte 2. Turma, fica com compromisso, tá? Vamos Parte ter dois. Parte 2, viu? Eu acho Deus. bom. A gente nem começou a falar de carne e saúde. Nem- Poxa! E a gente nem falou como a gente ficou noivo. Nossa! Então, ó, se você quiser saber como eles ficaram noivos, vocês vão ter que curtir, compartilhar esse episódio e ir pra verdade. parte 2. E a gente vai abrir uma pergunta aqui que vamos fazer valendo prêmios. Qual será o cardápio do casamento deles? Vegano? Eu nem contei que eu tive que ser Vegetariano? vegana, vai ter que ser pro próximo episódio. Contar também. Boa. Pessoal, Não, vai ter então, parte 5. Vamos fazer uma websérie? Pronto. então, ó, então fiquem ligados na parte 2. A gente volta pra parte 2. Voltamos com a parte Combinado? 2, gente. Então, Beijo. Valeu.